Olá, alunos! Hoje mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Sheila Rodrigues e hoje nós vamos estudar sobre os textos, estudos textuais. E nesses estudos textuais nós vamos ver aí o poema, o texto instrutivo, o texto injuntivo e fábula. São esses três gêneros que nós vamos estudar hoje, ok? Então, em primeiro momento, nós vamos ver o poema. O poema, ele é um gênero literário caracterizado por se estruturar em versos que se organizam em estrofes e pode também apresentar rimas. Utiliza a linguagem carregada de múltiplos significados e nós temos aí alguns aspectos característicos do gênero poema. Com certeza vocês já viram um poema. E aí ele vai ter essa linguagem carregada de significados, porque ele utiliza a linguagem conotativa, né? Ele vai ser organizado estruturalmente em versos, né? E estrofes, e ele pode apresentar rimas também. É claro que alguns poemas eles podem não estar divididos em estrofes, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Então, as características do poema, nós temos aí o eu lírico, né, que é a voz que fala no poema. A linguagem, essa linguagem vai ter a predominância aí, a linguagem conotativa e com a possibilidade de interação entre diferentes linguagens. Então, por ele utilizar uma linguagem conotativa, que justamente vai ter vários sentidos, né, uma linguagem figurada, vai possibilitar ter vários efeitos de sentido, né? A ênfase em elementos de sonoridade, ou seja, vai utilizar palavras que vai ter esse som, vai mostrar essa sonoridade. A intenção de produzir diferentes efeitos de sentido por meio do texto escrito e ele vai expressar as emoções do eu lírico. Então, as palavras, como elas serão utilizadas no sentido conotativo, ela vai ter diferentes efeitos de sentido. E o eu lírico vai expressar as emoções por meio das palavras, usando as palavras, né, no sentido conotativo. Ok? E aí nós temos o exemplo de um poema que ele chama-se No Ano 3000, né, escrito aí por Rosiana Murray. E ele começa assim, ó: no ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. O tempo vai ser usado sem pressa. Gerânios enfeitarão as janelas. Amigos escreverão longas cartas. Cientistas inventarão novamente o bonde, a charrete. Planos de caldo encherão as tardes de música e a terra flutuará no céu muito mais leve. No céu, muito mais leve, muito mais leve. Então, aí nesse finalzinho você vê um ritmo, né? Muito mais leve, muito mais leve. E aí, voltando lá para o início do poema, vocês vão observar que ele não é dividido em estrofes. Ele é composto apenas de uma estrofe, né? Uma única estrofe que segue, né, o poema. E aí você não tem rimas no final dos versos, né? Cada uma linha dessa é um verso, tá? O que foi que a escritora utilizou como rima, né? Ela utilizou as rimas internas, né? Aqui no meio dos versos, ó. Os homens já vão ter e as casas serão novamente. Ó, os verbos estão tudo no futuro, né? E as casas serão novamente românticas. Seguindo, nós temos aí o tempo vai ser usado sem pressa. Gerânios enfeitarão as janelas. Então, observe aqui, ó. Ela usou os verbos tudo no futuro, né? Dando aí as rimas internas. Gerânios são flores, é um tipo de flor. Amigos escreverão longas cartas. Ó, aqui. Cientistas inventarão novamente o bonde, a charrete. Pianos de cauda encherão as tardes de música.
e a terra flutuará no céu muito mais leve, muito mais leve. Então, observe que aqui ela utilizou as rimas, né, no meio dos versos, e ele é composto apenas por uma estrofe. Né? E aí, qual é o sentido desse poema? Qual é o tema, né, do poema? O tema tem a ver com a saudade de um tempo que já passou. Né? Ela diz que o eu lírico fala que ele já se cansou desse tempo moderno, das coisas modernas. Ele quer voltar agora para o passado, reviver aquelas coisas boas que ele viveu. Então, o tema é a saudade, né? De um tempo que não volta mais. E aí ele diz que as pessoas vão querer voltar a esse tempo, ok? E um outro gênero textual também que nós vamos ver é a fábula. A fábula, ela é um gênero textual que pertence ao tipo textual narrativo, porque ele é uma história, né? Ou seja, possui os elementos e os momentos característicos de uma narração. Ou seja, vai estar ali sendo contada uma história. Narração significa contar, né? As personagens são, em geral, animais ou elementos, né, da natureza que assumem comportamentos, animais que assumem comportamentos, características de seres humanos. Por isso que esse texto é uma fábula, representando tipos, o esperto, o trapaceiro, o sagaz, o inteligente, o paciente, o apressado e assim por diante. Então, você observe que eles assumem comportamentos e características de nós, seres humanos, né? Tendo essas qualidades aqui, né? E defeitos também, né? E aí, as fábulas apresentam de maneira metafórica, né? Alguma relação social entre os seres humanos. A partir disso, outra característica marcante nas fábulas é encontrada a lição de moral. Né? Essa é outra característica também da fábula. Essa lição de moral geralmente traz aí um ensinamento, a questão da valorização, a questão dos valores humanos, né? Então, a lição de moral é uma das características da fábula. Agora vamos ver um exemplo de uma fábula. Chama-se O Macaco perante o Juiz de Direito. Observem aí. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore, nas bordas de uma grota, eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enterneceram e resolveram salvá-la. Para isso arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada macaco. Cada um deles, né? E o atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre Macaco, disse ela, tenha paciência, estou com fome e você vai fazer-me a favor de deixar-se comer. O macaco rogou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou, bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs suas razões e motivos. Bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que escapou, e também o juiz atirando-se na água. Então vamos voltar aqui rapidinho para a gente só mostrar para vocês os personagens da história, né? Os personagens quem são? São os macacos. Quem é o outro personagem? A onça, né? E por último, lá na última cartela, a gente observa a presença do jabuti, que no caso ele é o juiz de direito.
E aí você observa que esse é um dos elementos da fábula, né? Os personagens. Ok? E aí nós temos como o local, né? Já que ela é uma narrativa, ela precisa ter os personagens, precisa do espaço, né? Para justamente acontecer a narrativa, acontecer a história. Então, a fábula, ela vai ter esses elementos como característica, ok? No caso dessa fábula, ela não teve moral, tá? Ela não teve moral, mas a maioria delas vai ter. Os textos injuntivos ou instrutivos estão pautados na explicação e no método para a concretização de algo. Esse é um outro gênero textual, tá, gente? Por isso, podemos dizer que tais textos têm por objetivo ensinar, orientar a realização de uma tarefa. A injunção, ela pode ser considerada um tipo textual observável em diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, nós temos aí os manuais de instrução, no caso, os manuais de uso ou montagem de aparelhos, que são os manuais de instrução, né? Receitas culinárias, receitas médicas, bulas de remédios, alguns tipos de folhetos. E até os tutoriais que estão lá no YouTube também estão cheios esse tipo de gênero, ok? E as características dos textos injuntivos ou instrucionais, o que vai predominar nele? Os verbos no imperativo, que vão estar dando um comando, né? A ordenação sequencial das ações e indicação dos materiais necessários para cumprir uma tarefa, ou materiais que fazem parte de um determinado produto. Então, ele vai estar dando a ordem para executar determinadas coisas, né? Ou para montar um objeto ou para fazer uma comida, por exemplo. Vamos lá mostrar o exemplo da receita culinária, que no caso aí é um doce, né? A pasta de atum, vocês estão vendo os ingredientes. Nós temos aí o atum, o vidro de maionese, né? O iogurte, o limão e o preparo de 10 minutos. E aí você vai ter mais um comando que é o quê? O primeiro passo, o que você deve fazer? Vai bater, né? Vai abrir a lata do atum, né? Escorrer e tal. Aí você vai usar os verbos aqui, ó. Despeje, peça, o que mais? Esses são os verbos que estão no imperativo indicando o que a pessoa tem que fazer, né? Passo a passo. Esse é o primeiro passo e vamos para o segundo passo. Observe aí, ó. No segundo passo ele está dizendo aí, você pode inventar vários sanduíches, né? Com pasta. E aí você, uma sugestão é pegar um pimentão, pedir para o seu ajudante cortar e tirar as sementes. E aí ele vai estar mostrando, né? O primeiro passo, o segundo passo de como fazer esse doce, ok? Aliás, não é um doce não, né? É uma pasta de atum para comer com pão ou qualquer outra coisa. Então, observaram aí que esse texto ele é um texto injuntivo, ele vai estar dando um comando de fazer determinada coisa. Então, pela leitura desse texto, né, em comparação com a imagem, é correto dizer que o que a menina estava fazendo? Ela estava preparando aí os sanduíches para os colegas, né? A letra C. Então, isso tem a ver com o quê? Com a interpretação textual e também tem a ver com o quê? Com justamente a característica do texto injuntivo, que ele vai estar dando uma dica de como fazer uma comida, uma receita culinária ou um doce, ok? Então, gente, agora chegou o momento da nossa DLI, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto, prestar bastante atenção aí na questão 1, né? Vocês podem participar lá no chat, tá ok? A minhoca e a serpente, vocês vão fazer a leitura dessa fábula, ok? E aí depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação. Então, turmas, nós temos aí a questão 1, ó, vocês vão ler essa fábula, a minhoca e a serpente, tá? É um texto curto, vocês vão prestar atenção no que aconteceu aí, e aí vocês vão lá para o comando da questão e vão responder as alternativas, vão marcar uma das alternativas, vamos lá. Dos provérbios a seguir, assinale aquele que sintetiza a ideia principal do texto. Então, vocês vão ler o que está escrito no texto, interpretar o que significa, e vocês vão marcar uma dessas alternativas que tem a ver com o sentido que está exposto nessa historinha, ok?
Então, atenção, preste bastante atenção, tá ok? E aí nós temos a questão 2. A questão 2, vocês vão ler aí as características do poema, né? E aí vocês vão fazer a leitura e responder a questão correta, tá bom? Então, tenham todos uma boa atividade, daqui a pouco eu retorno com vocês.
Muito bem, turmas, voltamos aí com a nossa interatividade. Estou vendo aqui no chat, né, que muitos alunos estão respondendo, uns acertaram, outros não deu tempo de fazer todas, né? Mas a gente vai seguir aí para a leitura do texto da primeira questão, para que vocês possam conferir lá na sua resposta, ok? Então, nessa primeira questão, eu tenho uma fábula, né, a minhoca e a serpente. Então, observe que nós temos aí os dois personagens e eles têm atitudes humanas. Ó. Uma minhoca viu uma serpente que dormia à sombra de uma figueira. Com inveja de seu tamanho, quis igualar-se a ela. Esticou-se tanto que terminou se despedaçando. Então, observe aí que é uma pequena história, é uma fábula bem reduzida, né? E aí, o que está tratando aqui? Nós temos os personagens, né? Elas têm atitudes humanas, que é uma característica da fábula. E aí, aqui, o tema dessa fábula tem a ver com a inveja, né? Por que a inveja? Porque ela quis, né, se comparar com a serpente. A serpente, ela é muito maior que uma minhoca, né? E ela, com inveja do tamanho, né, ela quis se igualar, ou seja, quis ser igual à cobra, né, à serpente. E o que foi que aconteceu? Ela se esticou, né, de uma maneira demasiada. O que aconteceu? Ela se despedaçou, né? Então, lá nas alternativas dos provérbios a seguir, nós temos alguns provérbios, né? Aliás, temos vários provérbios, e a gente escolheu esses 4 aí, ó. Assinale aquele que sintetiza a ideia principal do texto. Então, da fábula lá que foi lida, né, o texto. Vamos analisar essa primeira questão, aliás, a primeira alternativa. As aparências enganam. Será que tem a ver com a história da minhoca com a serpente? Então, você nota que não, né? A aparência tem a ver com aquilo que você vê de imediato ou que você viu, né? A uma situação ou uma pessoa, né? Às vezes você vê uma pessoa e você tem a aparência dela lhe diz uma coisa, né? Mas às vezes não é aquilo que ela está aparentando. Então, não tem nada a ver. E aí, a letra B, é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, quando a pessoa é prevenida, ela faz antecipadamente, né, aquilo que ela tem que fazer para justamente não ter que resolver depois, né? Para não ter um problema depois. Então, não tem nada a ver também com a história. Na letra C, quem tudo quer, tudo perde. Será que é essa a questão? Será que é essa a alternativa? Será que quando a gente quer tudo, será que também a gente não pode se dar mal? Né? Porque a fábula, ela tem o quê? Uma moral, né? Então, a moral dessa fábula tem a ver com esse provérbio popular aqui, ó. Quem tudo quer, tudo perde. Né? Por que aconteceu? Pela inveja, ela acabou tentando imitar a cobra e ela morreu, né? Ela se deu mal, ela morreu.
Então, o ditado popular tem a ver com a letra C, tá? E na letra D, quem não deve, não teme. Então, quer dizer, se eu não tenho culpa numa coisa, então eu não vou ter medo. Então, também não tem nada a ver com o que está exposto na fábula, ok? E a segunda questão tem a ver com as características do poema. Nós temos aí 3 alternativas, aliás, temos 3 características aí. Será que todas elas têm a ver com o poema? Então vamos ler primeiro. Texto composto em versos que se agrupam em estrofes. Está correta essa afirmação? Está correto, é uma característica do poema. O poema tem ênfase em produzir diferentes efeitos de sentido por meio do texto escrito. É uma afirmação verdadeira em relação às características do poema? Também, tem tudo a ver. E o terceiro, no poema é inexistente a preocupação com o ritmo, a métrica e as rimas. Então, essa terceira afirmativa está errada. Ela está errada. Porque ele está dizendo que não existe, né? É claro que existe sim a preocupação com o ritmo, com a métrica e com as rimas do poema. Então tem a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Então vamos lá para as alternativas. Observe que nesse tipo de alternativa a gente tem que prestar atenção no seguinte. A letra A diz assim, apenas a afirmação 1. A afirmação 1 está correta? Está. Ela está correta. Só que lá nas características eu tenho 2 afirmativas corretas, né? Então eu tenho sempre que observar aqui nas alternativas, que no caso aqui é a letra D, né? Apenas as afirmações 1 e 2, ou seja, a 1 e a 2 não estão corretas lá das características do poema? Sim, estão corretas. Então, não pode ser a letra C, porque a 3 está errada, né? A terceira está errada. Não pode ser a B e nem a A, porque só está dando uma, né? Só está dando uma característica, né? E no caso, elas têm são 2 afirmativas corretas, certo? Então, por isso que é a letra D, ok? Então, turmas, desejo uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.